Olá, meu querido, minha querida. Estamos aqui continuando o nosso vídeo do estudo sobre como saber, não é? Evidências do crescimento espiritual. Como saber se eu estou de fato, de verdade, crescendo espiritualmente? No vídeo anterior, falamos de 5 evidências importantes. Nós falamos das seguintes evidências no vídeo anterior. Falamos quando nos submetemos à autoridade de Deus e dos homens, acima de nós, na casa de Deus. Quando o alimento espiritual da palavra se torna indispensável. Também falamos quando fazer a vontade do reino é mais importante do que fazer a nossa vontade. Falamos a 4ª evidência, quando qualquer tipo de relacionamento objetiva o progresso do reino de Deus. E por fim nós falamos quando nós conseguimos discernir qual é o espírito que está falando conosco por detrás das pessoas. Essas são 5 evidências de crescimento. Agora nós vamos falar de mais 5 evidências, se Deus nos permitir. Meu querido, a 6ª evidência é quando nós passamos a refletir os sentimentos de Deus, como os profetas. Engraçado que quando Deus falou com o profeta Ezequiel, ele mandou que Ezequiel comesse um rolo. Engraçado, eu falo engraçado por uma questão assim, né? Mas o fato é que Deus já vinha há muito tempo magoado com a nação de Israel. Por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, por causa das suas escolhas sempre pelos outros deuses, quando eles estavam em dificuldades. O descrédito que eles davam muitas vezes ao templo. E aí então Israel, pelo menos já um pedaço dos hebreus estava na Babilônia. A grande deportação ainda não tinha acontecido não, hein? Mas Ezequiel estava lá na Babilônia, junto aos exilados no rio Quebar. E aí então, naquele momento de revelação, porque Deus falou para ele, ponte de pé que eu quero falar contigo. Naquele momento de revelação, Deus deu para ele então um rolo e disse, come deste rolo. Naquele rolo estavam contidas as palavras de Deus, os sentimentos de Deus, as mágoas de Deus. Vejam, falando do ponto de vista psicológico, para você poder estudar. Como Deus estava magoado com aquele povo que o tinha desprezado tanto, um povo que Deus fez tudo por ele. Né? Aquela vinha especial, construiu um lagar, colocou uma torre, cercou com um muro, esperava que produzisse uvas boas, mas produziu uvas bravas. E aí então aquela tristeza do profeta era resultado da tristeza de Deus. Diz lá que quando ele comeu, ele percebeu gemidos, suspiros e ais. Havia dores no coração do profeta agora. Aquele profeta Ezequiel foi um homem de um ministério muito sofrido. Em certa ocasião, por mais de 400 dias, ele teve que ficar deitado de um lado para demonstrar uma das facetas da destruição da cidade de Israel, da cidade de Jerusalém. Ora, meu querido irmão, como Deus pode se revelar através das pessoas, através de servos que tenham os seus sentimentos. Deus ama o mundo e precisa de homens e mulheres que amem as pessoas, que tenham amor no coração, que não olhem para o desesperado e deem as costas, mas que saibam ser verdadeiros, que não tenham medo de dizer as palavras de Deus. E saiba, Deus está muito triste com essa geração que nós vivemos, uma geração de desprezo para as coisas de Deus. Mas nós vamos saber que temos crescido espiritualmente se nós tivermos os sentimentos de Deus jorrando através de nós. A 7ª evidência do crescimento espiritual é quando os efeitos do pecado começam a sumir na nossa vida. Olha, nós não podemos calcular a carga de pecado de cada um. Mas quando você se converte, você tem uma carga de pecado enorme. Dependendo até de onde você veio, alguns pecados são pecados que se expressam pelo espírito,
outros pela alma, outros pelo corpo. Por exemplo, mentira, adultério, mexeriquice, calúnias, maledicência, são pecados da alma. Inveja, pecados da alma, pecados do corpo, prostituição, violência, glutonaria, pecados do espírito, frieza espiritual, indiferença às coisas de Deus, rebelião, desobediência, essas coisas, infidelidade. Esses são pecados que se expressam pelo espírito. Mas à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, de verdade, não é crescer na igreja, não é crescer em cargos. Agora ele era membro, agora ele é responsável pela portaria. Ou então ele era da portaria, agora ele é responsável pelas ofertas. Ele era das ofertas, agora ele é responsável pelo louvor. Isso não é crescimento espiritual. Isso é crescimento eclesiástico. Você cresce na igreja. Parabéns, graças a Deus. Mas eu estou querendo mostrar que tem pessoas que estão em posições de destaque na igreja, mas que têm problemas seríssimos de mentira. Ora, como pode isto? Porque não cresceu espiritualmente. O crescimento espiritual vai ser o reflexo da destruição das fortalezas malignas do nosso passado. E nem sempre isso acontece de uma hora para outra. Tem uma ou outra fortaleza ainda que existe. E a gente volta e meia tem umas barradas numa fortaleza dessa, mas a gente vai aos pés do Senhor, a gente corre na palavra, a gente jejua, a gente usa as armas espirituais para poder quebrar esta fortaleza. Do contrário, nós continuaremos bebês espirituais. Ninguém nasce homem de Deus. Eu volto a falar isso de novo aqui, importante demais. Ninguém nasce homem de Deus e mulher de Deus. Não acredita nisto. Se você agora chegou recentemente no reino de Deus, não acredita nisto. Não acredita nessa mentira que você já vai ser tal e tal coisa. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ter um crescimento sólido na palavra de Deus. Então, quando nós estamos crescendo espiritualmente, nós manifestamos a redução da carga de pecados. Tem uma passagem na 1 João, no capítulo 2, ele fala assim, o apóstolo, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então, para que foram escritas essas coisas? Vamos ser claros. Repetindo, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então o que está escrito é para que nós não pequemos. É claro aí. Se porém algum de vós pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então esse se, ele se torna uma regra ou uma exceção? Claro que é uma exceção. Então o pecado não é uma regra, não é uma coisa de tranquilo, não esquenta não. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça, beleza, continua aí. Mas não é esse o sentimento apostólico, não é esse o sentimento do Espírito Santo. O sentimento do Espírito Santo é que se você porventura pecar, sabe, depois de 30 anos, você não pode ser a mesma pessoa. Cadê irmão fulano? Fulano tá aí, mesma coisa, continua do mesmo, emburrado, cara feia, desobediente, questionador. Gente, essa pessoa não cresceu espiritualmente. Ele está ali bebê, e muitas vezes é um diácono, é um presbítero, é frio, quando pega um microfone para orar, não sabe nem levantar um clamor. Por quê? Porque o coração não dói. Vamos ser honestos. Isso não é uma questão de regionalismo, país. O Espírito Santo clama através de nós. Aí nós vamos ver de fato se estamos crescendo espiritualmente ou se não estamos crescendo espiritualmente. Então os efeitos do pecado desaparecem de nós. Bem, a oitava evidência é quando o nosso clamor sofre resistência. Oração
é assim, você começa a orar a Deus hoje, aí ora daqui a uma semana. Aí daqui a pouco você começa a se envolver nesse mistério. E você passa a orar pelo menos 3 vezes por semana. E aí o Espírito Santo vai tomando conta de você. E você se torna uma pessoa que ora. Em princípio, você ora só por você. Mas enquanto você ora só por você, você não está orando pelos outros. Até então você não vai incomodar o exército adversário. Mas quando você começa a orar pelas outras pessoas, e quando você começa a invadir outros terrenos, como por exemplo, quebras de maldição, quebras de cadeias, quebras de vícios, de maus hábitos, famílias que estão sendo destruídas, e você começa a interceder para que as pessoas sejam libertas, salvas e curadas. Então quando você entra neste universo de guerra espiritual, como Daniel, que estava orando para a restauração de Jerusalém. Não pense em você que aquela restauração era algo de só menos, meu amado. A promessa do Messias vinha de Israel. Se Israel não estivesse de volta na sua terra, não teria Messias nenhum. E aí o adversário ia tomar espaço. E o propósito de Deus ficaria como? Mas, para que o propósito de Deus não cumprisse, ele levantou Daniel, que era um homem de oração, e em meio a todas as dificuldades, você vê que os adversários levantaram um projeto, um plano, uma lei, que se alguém em 30 dias, eles não puseram nem 3 anos, em 30 dias, se alguém orar para algum outro Deus, essa pessoa tem que ser jogada na cova dos leões. Nossa! Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era um intercessor. Eles sabiam, esse homem ora todos os dias. Esse homem é um problema. E qual era o mal que Daniel fazia? Então o espírito da inveja e mais movidos pelo maligno, essas pessoas começaram o quê? Começaram a invejar Daniel, querendo tirar-lhe a posição que Deus o havia colocado lá, justamente para proteger o povo de Deus. Para que os reis pensassem 3, 4 vezes antes de querer colocar a mão naquele povo do Daniel. E Daniel já era um senhorzinho de 86 anos, quando foi parar na cova dos leões, por causa da intercessão. Então, quando nós começamos a orar, e nós começamos a invadir espaços que até então não invadíamos, porque ficávamos só pensando na nossa casa, na nossa comida, na nossa roupa, no nosso carro, pensando nos nossos filhos, pensando na escola deles, pensando em como ser assim, me ajuda na minha cura, me ajuda na minha enfermidade, estou me sentindo sozinho, ó Jesus, olha para mim. Essas pessoas não oferecem resistência, mas quando elas começam a invadir outros territórios, aí então eles começam a ser perigosos. Qual o grau de periculosidade que você apresenta, que eu apresento para o império das trevas? Se tu não causa nenhum problema para o adversário, tu vai levar uma vida tranquila, tu não vai ter problema. Pô, é capaz de até melhorar a vida para você. Mas se você é um problema, pode ter certeza, virão perseguições, acusações, calúnias, virão toda sorte de resistências contra você para te calar. Essa que é a verdade. Para calar você, para você não ter mais voz. E você não ir para frente. E você não levar o evangelho para frente. Então vamos ser honestos, qual é a periculosidade que eu hoje ofereço? A minha vida ela oferece resistência ao adversário espiritual. Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, amados. Com você que está ouvindo esse vídeo, toma para você isso, meu irmão. Porque quando você começa a oferecer resistência espiritual, você está crescendo espiritualmente. Nona evidência, quando somos capazes de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, você que nunca pregou não sabe, mas como é difícil para o pastor pregar
quando ele sabe que existem problemas acontecendo na igreja? Porque as pessoas, em vez de ouvirem a palavra da repreensão, eles tomam para si que o pastor está jogando indireta. Não é o Espírito de Deus falando com eles, pensam eles. É o pastor. Mas tirando o pastor à parte, eles se esquecem que o pastor, mesmo que esteja mandando indireta, mesmo que ele esteja fazendo isso, eles se esquecem que ele está usando a palavra de Deus. E se está escrito na palavra de Deus que tu é adúltero, com indireta ou sem indireta, tu é adúltero. Tu é pecador. Você está no erro. E quantas vezes Deus envia palavras repetidas para a igreja para que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus está mostrando para nós. Por exemplo, você está ouvindo esse vídeo, você tem duas opções. Ou tu não ouve nada disso e pensa que tudo que eu falei está errado. Eu vou até ficar muito triste comigo mesmo. Será, Senhor? Mas isso tudo são de anos. Anos de estudo na palavra, experiência com Deus e de estudos na palavra. Se fosse citar os versículos, demoraria muito mais tempo. Mas são coisas de verdade. Às vezes a igreja é forte, é bonita, mas o Espírito está falando, sabe? Quem disse a você que você precisa sair feliz da igreja todas as vezes que você ouvir a pregação? Eu me lembro que uma pessoa falava assim, pastor, na época que eu ainda era pastor, depois eu fui bispo, mas pastor não importa. Pastor, as pessoas têm que sair daqui com alto astral, com o espírito para cima. Quem disse isso? Eu falei para ela. Quem te disse isso? Foi Deus? Foi você? Ou foi o adversário? Me mostra na Escritura que Deus quer que nós falemos assim. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas saem batendo no peito. Batendo no peito. Com as palavras que vinham. Olha Malaquias chamando as pessoas de ladrões, porque eles estavam roubando os dízimos lá, os judeus. Roubando. Vai que um pastor sai da igreja, antes de você sair da igreja, diz, olha, tu é um ladrão. As pessoas saem ofendidas. Elas não veem o que a Bíblia fala, mas elas veem o pastor que falou. Mas no fundo é o Espírito falando às igrejas. E nós fechamos os nossos ouvidos. Por último, para terminar, é quando os demônios sabem quem você é. Paulo estava passando em determinado lugar e tinha um grupo de judeus que ficaram invejando a autoridade que ele tinha para expelir os espíritos malignos. E eles começaram a pregar. Eles não tinham nada com Jesus. Mas eles diziam, eu te expulso, falando para os endemoniados, eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. Não nós, mas ele. Eu conheço Jesus, diz o demônio falou para ele, conheço Jesus, e como conheço, né? E bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E diz a Bíblia que eram 7, os filhos de Seva, o judeu exorcista. E aquele demônio se apoderou deles. Repare, um homem se apoderar. 7 homens se apoderarem de um homem é uma coisa. Agora, um homem se apoderar de 7. Você imagina, unhadas, dentadas, socos. A pessoa tentava escapar, ele ia atrás. Quem estava ali era um homem, mas havia uma potestade ali atrás daquele homem, dentro. E ele ia buscar as pessoas. Ele não deixou, olha, ele não deixou com que aqueles homens fugissem de sua mão. Mas vai ver se ele faria isso com Paulo. Ou com Jesus. Ou com você,
Se você tiver crescido espiritualmente ou comigo, faz não. Faz não. Por causa da autoridade que reside no nome de Jesus e na unção que cada um de nós tem à medida que nós crescemos espiritualmente. Recebe aí essa palavra, meu irmão. No nome de Jesus. Amém.